Bom dia, igreja. Meu nome é Marcos, eu sou membro da Primeira Igreja Batista de Nova Iguaçu e hoje estou com a responsabilidade de apresentar a lição 2 da revista Compromisso, editora Convicção, e o tema da revista do trimestre para os estudos da Escola Bíblica Dominical é a Igreja de Cristo, sua natureza e missão. Hoje, a lição 2 tem como tema a razão de ser da igreja. A leitura bíblica de referência encontramos no livro de Atos, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 7, e Atos, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 8. Eu vou iniciar fazendo a leitura bíblica. Atos 6, do versículo 1 ao versículo 7. Essa leitura bíblica, vamos apresentar a escolha dos primeiros diáconos da história da igreja cristã. Os 7 primeiros diáconos, um momento assim muito especial na vida da igreja. E nós, como diáconos, temos esse texto assim com um significado muito importante, porque foram homens diferenciados, homens cheios do amor de Deus, cheios do poder da palavra de Deus, e eles entraram num contexto da história da igreja num momento de uma crise interna da igreja de Jerusalém, e eles foram escolhidos democraticamente pelos discípulos. Havia os 12 apóstolos que lideravam a igreja, e eles convocaram os discípulos de Jesus para que fosse eleito democraticamente 7 homens cheios do poder de Deus, homens de caráter, homens dignos, homens de família, que pudessem fazer uma importante função dentro da igreja, que era servir as mesas, que era uma função espiritual e, ao mesmo tempo, administrativa, junto à congregação, junto aos membros da igreja, junto ao pastor. E esse momento especial da história da igreja marca o início da vida dos diáconos na igreja. Então eu vou fazer a leitura aqui do livro de Atos, capítulo 6, do versículo 1 ao 7. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos, e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. A igreja é uma instituição
de Cristo. Quem originou a igreja e quem mantém a igreja aberta é Jesus Cristo. Nós temos que ter o entendimento que a igreja tem dono, é Jesus Cristo. Sendo que a igreja é formada por seres humanos, por pessoas, e as pessoas são falhas. Por mais que nós tentamos nos parecer com Jesus, porque esse é o nosso fim aqui, é crescer espiritualmente na direção de Jesus, precisamos buscar o caráter de Cristo para as nossas vidas, a nossa referência é Jesus. Hoje nós temos uma nova aliança com Deus, a aliança onde nós temos a graça. A graça foi dada por Deus mediante o sacrifício de Jesus. A graça é o favor imerecido. Deus nos dá sem nos merecer. Todo o pecado do mundo foi lavado por Jesus Cristo. E a igreja é o local onde nós temos que utilizar para crescer espiritualmente. A nossa caminhada em direção ao caráter de Cristo, em direção à nossa salvação, a salvação da nossa alma, precisa ser dentro da igreja. Não existe como existir um crescimento espiritual fora da igreja. Nosso crescimento é dentro da igreja. É o convívio entre os irmãos, é o sermão do pastor, é o estudo bíblico, são as orações. Tudo isso contribui para o nosso crescimento espiritual. E lá na igreja primitiva, os problemas de relacionamento existiam, como hoje existem também. Mas nós não podemos nos frustrar por isso. Nós temos que nos alegrar, porque é nesses momentos, às vezes, de dificuldades internas da igreja, é que nós crescemos espiritualmente. Então, aqui no versículo 1, ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, quer dizer, a igreja estava crescendo em quantidade, houve uma murmuração dos gregos, que são os judeus gregos, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Havia um prejuízo na questão social da igreja. Havia um certo esquecimento nas questões sociais da igreja, distribuição de alimentos, distribuição de roupas, questões sociais estavam sendo, assim, meio que deixado em segundo plano. Havia um entendimento dos apóstolos que a coisa primordial para o crescimento da igreja era a pregação da palavra de Deus. Então, a palavra e a oração eram coisas fundamentais para o crescimento espiritual das pessoas e, portanto, eles precisavam de uma ajuda, de um grupo de homens espirituais, homens que têm compromisso com as coisas, com o reino de Deus, para que pudessem entrar nesse eixo da formação da administração da igreja e aí completar essa lacuna da parte social da igreja, que foi a instituição dos diáconos. E esses diáconos, eles tinham uma característica importante. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esse importante negócio. Então, a responsabilidade desses diáconos era muito grande. Eles iam trabalhar junto ao pastor, junto ao líder, ao anjo da igreja e trabalhar junto às ovelhas e às pessoas mais necessitadas da igreja. Aqui na revista,
ele fala o seguinte, que os problemas são intercorrências naturais na igreja. Então, os problemas internos da igreja existem e são coisas que são comuns, que não podem trazer entristecimento e diminuição da fé. Os problemas são resolvidos pela própria igreja. Percebemos isso nos versículos 2 ao 5 de Atos 6, onde a eleição pelos discípulos foi uma eleição democrática para a escolha desses 7 homens. A liderança, ela tem que ser uma liderança eficaz, uma liderança em que há um entendimento em que a delegação de poderes, a delegação de tarefas, traduz em sabedoria. Então, você vai delegar pessoas que têm compromisso com o reino de Deus para que a igreja cresça, que a igreja prospere e que a palavra de Deus seja anunciada. Uma igreja com um governo congregacional democrático. O problema foi exposto ante a Assembleia e democraticamente foram indicados os nomes de pessoas que a partir de então agiriam para a resolução daquele problema. Uma igreja que valoriza as virtudes e qualidades espirituais de seus líderes. Nós precisamos valorizar o nível espiritual de cada membro da igreja. Às vezes você tem ali na igreja um membro assim mais simples, mais humilde, menos assim, se apresenta de uma forma mais humilde, e no entanto aquele irmão é cheio do Espírito Santo, homem de intimidade com Deus. Então precisamos utilizar na nossa igreja essas pessoas, porque essas pessoas têm realmente o compromisso com a palavra de Deus. E a igreja, ela toma decisões, os membros da igreja tomam decisões, mas ela precisa estar submissa à vontade de Deus. Então, quando foi eleito aqueles 7 homens pelos discípulos daquela igreja de Jerusalém, e no versículo 6 diz o seguinte: e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhe impuseram as mãos. Isso aí significa que teria de ter a aprovação de Deus. Houve a aprovação dos discípulos, houve uma votação democrática, mas a aprovação de Deus é necessária. A oração por imposição de mãos é a aprovação de Deus. Aqueles homens estavam sendo abençoados pela oração, pela autoridade que Deus deu àqueles apóstolos e nos dá como homens crentes que têm compromisso com a palavra. E aí, no versículo 7 diz: e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Aqui, algumas lições podem ser tiradas nesse versículo 7. Primeiro, a igreja crescia pela palavra de Deus. O que cresce, o que estabelece o crescimento da igreja é a palavra de Deus, a genuína palavra de Deus.
e que a igreja se multiplicava em Jerusalém. Quer dizer, existe o crescimento da igreja local e a igreja filial, mas a igreja local, ela é o epicentro, é o epicentro do crescimento da igreja. Então, a igreja cresce pela palavra de Deus, ela tem o epicentro, que é a igreja local matriz, e entendemos aqui nesse versículo que não existe nenhum coração de pedra que não pode ser quebrantado pela palavra de Deus. Aqui os sacerdotes, aqueles homens que eram presos às leis de Moisés e que não aceitavam Jesus Cristo como Salvador, não aceitavam ao tempo da graça, a nova aliança, eles foram quebrantados, foram postos de joelhos perante o poder da palavra, o poder do evangelho, o poder do evangelho transformador. Não existe nenhum ser humano, minha gente, não existe nenhum ser humano que não possa ser atingido pelo poder do evangelho transformador, do evangelho que salva vidas, que traz cura, que traz libertação, que traz alegria, que traz a paz que excede todo o entendimento. Então aqui nós temos uma primeira parte da lição, que é a parte onde o conflito interno foi resolvido pela igreja, pela própria igreja, e que esse conflito trouxe uma solução, a formação dos diáconos, e essa formação trouxe crescimento para a igreja. Então, não fiquem tristes quando existe algum conflito interno na igreja, porque isso traz crescimento, isso traz amadurecimento. Em nossa igreja, precisamos seguir na direção de Cristo, mas se houver algum problema interno, vamos nos unir, vamos orar a Deus, vamos pedir a Deus sabedoria, vamos apoiar o nosso pastor para que ele, mediante a orientação de Deus, ele possa trazer soluções que nos traga paz. A segunda parte da lição é o conflito externo, os problemas externos da igreja que já lá naquela época da igreja primitiva existiam. O que acontece é que aqueles homens, aqueles diáconos, cheios do poder de Deus, eles foram perseguidos. Os apóstolos foram perseguidos pelo Império Romano e pelos aqueles homens que tinham como referência a religião, os dogmas, não aceitavam Cristo como único e suficiente Salvador. E aí a igreja foi perseguida. Nós tivemos Estevão sendo apedrejado, e no capítulo 6, a partir do versículo 8 até o final, capítulo 6, a partir do versículo 8, capítulo 7, todo o capítulo 7, nós temos a pregação de Estevão, uma pregação espetacular, maravilhosa. Todo esse capítulo 7 deve ser lido, estudado versículo por versículo, porque ele fala toda a geração dos hebreus, a aliança Deus com Abraão, a passagem de José do Egito, o período em que o povo de Deus foi escravizados no Egito, onde ficaram ali 400 anos. E depois
por Moisés, pela instrumentalidade de Moisés, o povo conseguiu se libertar daquela escravidão e foram para o deserto, onde ficaram 40 anos. Só que Estevão fala que foram homens rebeldes, que não foram obedientes à palavra de Deus, e sofreram por isso, e pagaram o preço pela desobediência. E nós temos que utilizar esse exemplo do período de 40 anos de deserto para as nossas vidas, porque precisamos ser obedientes à palavra de Deus. A igreja precisa ser obediente. O povo poderia ter chegado à terra prometida em alguns meses, mas não tiveram condições, porque espiritualmente eles não estavam preparados para isso, por conta de desobediência. Eles tiveram experiências fantásticas com Deus. Eles viram coisas que a humanidade não viu. Participaram pessoalmente de milagres espetaculares de Deus, mas continuaram incrédulos. Então, pagaram o preço por isso. E aí, eles viram a palavra poderosa de Estevão e se enfureceram por isso. Enfureceram. E Estevão, ele ainda, antes de ser apedrejado, ainda falou que estava vendo o céu aberto, Deus no trono e Jesus ao lado direito de Deus, de pé, esperando ele entrar no céu. Que coisa linda, gente. Que espetacular palavra de um homem cheio do amor de Deus. E a partir dessa morte, nós vemos uma figura muito importante na proclamação do evangelho, dos gentios principalmente, que foi Saulo, que depois se converteu, teve um encontro com Jesus Cristo e foi depois chamado de Paulo. E aí, Saulo, ele perseguiu pessoas, ele botou pessoas na cadeia, ele ordenou morte, ordenou prisões, sofrimento. Homem que tinha um coração duro, mas que também foi quebrantado pelo poder do Evangelho, pelo poder da palavra de Deus, pelo poder de Jesus Cristo, transformador. E aí eu vou ler o capítulo 8 de Atos até o versículo 8, 1 ao versículo 8. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E os varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas. Olha esse versículo. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão, maltratava, batia nas pessoas. E descendo Filipe, mas os que andavam dispersos, versículo 4, mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Mais uma vez, o problema externo serviu de proclamação para todas as partes do mundo da palavra de Deus. E descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade.
A igreja supera dificuldades externas e cumpre a sua missão. Aqui nós podemos observar o quanto aqueles homens foram maltratados. Hoje nós vivemos num país de democracia, onde não há perseguição religiosa, oficialmente, pelo menos oficialmente, mas podemos ir à nossa igreja, podemos nos encontrar na rua, falar de Cristo, dentro da nossa casa, no trabalho. Não há, assim, risco de sermos presos, não há risco de sermos maltratados, alguém jogar uma pedra em nós por conta de liberalmente estarmos falando de Jesus. Mas naquela época, onde o Império Romano proibia a proclamação do Evangelho, se fosse alguém pregar e falar de Cristo, estava correndo risco de morte. E quando houve a morte de Estevão, Saulo foi um dos homens responsáveis pela perseguição daqueles homens que falavam de Deus. Saulo tinha um coração de pedra. Era um homem culto, era um homem que falavam vários idiomas, ele era judeu e romano, um homem intelectual. Ele era um fariseu, conhecia muito bem a religião judaica, conhecia muito bem o Pentateuco, mas não conhecia Jesus Cristo. Ele ainda não tinha o privilégio de ter um encontro com Jesus. E aí a igreja se dissipou, e a igreja se separou, mas eles não perderam a oportunidade de falar de Cristo, mesmo fora do templo original, que era Jerusalém. Eles, fugindo da perseguição, em todas as oportunidades, eles continuavam falando de Cristo, continuavam proclamando o Evangelho, entendendo que era a oportunidade de falar o ide de Jesus, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então, eles aproveitaram a oportunidade da perseguição para falar de Cristo. A morte de Estevão não entristeceram eles, muito pelo contrário, trouxeram para eles a energia para falar mais de Deus para as pessoas, que as pessoas pudessem conhecer Jesus, porque quem conhece Jesus não quer nunca, jamais largá-lo, porque ele é a salvação de nossa alma. E aí, aqui na nossa lição, dá ênfase a um também diácono, Filipe. E descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava Cristo. Então ele, amigo de Estevão, que tinha sido morto, ele continuava falando de Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Então, um homem cheio do poder de Deus. E as multidões, mesmo com aquela ameaça de serem presos, de serem maltratados, de serem apedrejados, eles estavam ali querendo ouvir, se alimentar da palavra de Deus. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Que maravilha, que maravilha! As pessoas pensavam, aqueles homens, aqueles fariseus, aqueles homens, eles achavam que com a perseguição eles poderiam silenciar a igreja, eles poderiam eliminar o crescimento da igreja. Mas ocorreu justamente o contrário. E aqui, finalizando, a revista diz o seguinte: apenas o poder de Deus
fez com que as multidões colocassem suas vidas em risco para ouvir o Evangelho. Tornar a igreja instrumento de milagres. O texto nos revela que as pessoas ouviam um maravilhoso Evangelho e viam muitos milagres, tais como curas, libertação de processos dos espíritos impuros, alegria nas cidades, revelando-nos que a razão de ser da igreja é ser instrumento da ação de Deus na vida das pessoas, não sendo ela a protagonista, mas como canal da imensurável graça de Deus. É muito bom sabermos que é na igreja onde nós podemos ouvir a palavra de Deus, onde podemos crescer espiritualmente e nos aproximar cada vez mais de Deus, nos parecer cada vez mais com Cristo. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui falando para os irmãos e gostaria de finalizar fazendo uma oração. Pai Celeste, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de estar falando da Tua palavra, falando, Senhor, do Teu amor, do Teu poder, da ação do Teu Espírito em nossas vidas. Abençoa, Senhor, a nossa igreja, abençoa todos os irmãos, membros e não membros que frequentam a nossa igreja, as pessoas que ouvem pelas mídias a programação da nossa igreja. Abençoa o nosso pastor Cleiton, sua família, guarda ele, Senhor. Abençoa, Senhor, todas aquelas pessoas que precisam ter o encontro com Jesus. Que elas sintam, Senhor, a ação do Teu poder. Obrigado por tudo que tem feito em nossas vidas, Senhor. Perdoa os nossos pecados, que possamos, Senhor, cada vez mais nos parecermos com Jesus. Dá-nos a Tua paz, o Teu amor. Liberta-nos do mal. No nome santo de Jesus, eu pedimos e agradecemos. Amém.